CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. Rede de ensino. Olha só, vamos falar de um tema agora que interessa a todos nós. Enquanto a gente é adolescente, a gente é jovem, ou então adulto, a gente é capaz aí de cuidar de nós mesmos, da nossa saúde. E por mais que sejamos criteriosos aí na busca do bem-estar e da melhor qualidade de vida possível, inevitavelmente um dia nós seremos idosos. E a gente vai precisar de atenção daqueles que nos cercam, dos filhos, netos, amigos, enfim. Entes queridos, parentes ou de instituições especializadas, inclusive. O esqueleto do idoso, da mulher e também do homem é vulnerável, por exemplo, à osteoporose, que é a diminuição da massa óssea, o que torna os nossos ossos suscetíveis a quebras. E algumas fraturas podem acontecer até sem trauma, até sem a necessidade do acidente, como a gente conhece, que é o impacto direto sobre a perna, braço, enfim. Mas a maioria dessas fraturas no idoso, elas ocorrem em consequência de quedas da própria altura, sofridas no ambiente domiciliar, em casa. E você tem o pai, tem a mãe, tem a avó em casa para falar sobre esse problema. A gente convidou o Dr. Rodrigo Laraia, ele é médico ortopedista, coordenador do serviço de ortopedia lá do Hospital do Pênfigo, que aceitou o convite muito gentilmente para vir aqui falar desse tema. Bom dia, doutor. Obrigado pela visita. Bom dia, Otávio. Realmente a gente se sente feliz e, como você disse, é uma maneira que a gente pode informar a população e a população pode se prevenir relacionado a esse problema que, na grande maioria das vezes, a família e o idoso se depara com esse problema de uma maneira inesperada, de uma maneira muito abrupta. Então, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, com muita alegria e prazer que nós estamos aqui para poder fazer essa conversa informativa para que vocês tenham subsídio e consigam realizar com ações simples, viu? Não são ações complexas, uma prevenção para que isso não aconteça. Doutor, eu conversava com o senhor aqui antes e a gente fala aqui na CBN sobre campanhas de câncer, a gente fala de campanhas sobre cuidado com a saúde, com o coração, enfim. E eu entrei em contato com um dado que é assustador. Às vezes, doutor, muitos dos idosos acabam morrendo mais por problemas de traumas, de queda, quebram um osso, cai, bate a cabeça. Isso mata muito hoje no Brasil. Olha, é a causa de muitas mortes no idoso. Sim, sim. Até são dados assustadores. Então, quando o idoso vai ganhando idade, vamos dizer assim, e é natural, o envelhecimento não é uma doença e não deve ser encarado como tal. Graças a Deus e com a bênção de Deus, nós chegaremos à fase idosa porque vivemos a vida. Sim. Quem falece antes não vai chegar a isso. Então, a gente precisa ter o entendimento de que, olha só, a fratura no idoso, ela chega a ser 3, 4 vezes maior que o infarto do miocárdio, do que o acidente vascular cerebral, né, que é o AVC, e até mesmo o câncer. Então, nós vemos, e uma coisa interessante, a gente acabou de passar pelo mês de novembro, né, que é o Novembro Azul, onde se fala muito da saúde do homem e muito sobre o câncer de próstata. Isso. Mas o Novembro Azul é algo mundial e ele é muito relacionado à saúde do homem. Isso. E muitos idosos do sexo masculino são acometidos por fraturas e falecem por conta delas, chegando a ser 3 a 4 vezes maior do que o próprio câncer de próstata. Nossa. Então, é algo que a gente precisa se preocupar, é algo que as pessoas precisam ter em mente, que é um problema real e que a gente não precisa debater e pensar neste problema de fratura do idoso quando ela acontece. A gente precisa debater e conversar sobre isso quando ela ainda não aconteceu, para que a gente possa fazer prevenção. Tanto no câncer, quanto no infarto e como na fratura, a prevenção é o melhor remédio, o remédio
mais barato, o remédio mais acessível e o que mais leva a pessoa a continuar tendo saúde. Vamos falar de prevenção. Um idoso, quando ele cai, quando ele é acometido por um problema com essa gravidade, geralmente tem uma causa. A gente falava aqui que quando você perde o equilíbrio, você cai. Labirintite é um dos problemas, mas tem outras causas. Mobilidade domiciliar, como é que a gente previne, doutor? Sim, quando envelhecemos, quando vamos ganhando idade, todo o nosso organismo vai perdendo a sua capacidade de agir. Então, os olhos vão perdendo a capacidade de enxergar, o sistema do labirinto que a gente dá a direção, o equilíbrio, vão perdendo essa capacidade. Então, idosos, o que é dito como idoso? Pessoas acima de 65 anos. E hoje nós temos pessoas de 65 anos extremamente saudáveis. Só que o envelhecimento da máquina do corpo não para. É diário. Ele vai acontecendo. Então, como podemos prevenir isso? Ações simples. Gente, a fratura do idoso acontece em mais de 85% dentro de casa. É aí, na sua residência. É aí, ao lado do seu pai, da sua mãe, que a coisa vai acontecer. E quando acontece, ela se torna algo emergencial. É uma correria de ambulância, corrida para o hospital. A prevenção não precisa ser assim. Às vezes são algo simples, doutor. Coisa simples. Então vamos dar algumas dicas. O calçado do idoso, ele sempre tem que ser um calçado firme. Nunca chinelo, sandálias. Porque ele pode se soltar parcialmente do pé e o idoso tropeça. Idoso tropeçou, a chance de cair é alta e ocorre a fratura. Então, o simples fato de usar um calçado que prenda no pé, não precisa ser calçado fechado, mas calçado que tenha uma firmeza no pé, aquelas correias atrás, entendeu? Outra coisa, a presença de tapetes em casa. Na casa do idoso, eu oriento os pacientes, é proibido. Tapete. Não pode tapete, entendeu? Porque a ponta do tapete fica ali, o idoso está passando e se enrosca, ele já não tem a capacidade, os reflexos, a habilidade, né? mais de se safar Sim. desse problema. E aí ele acaba caindo e fraturando. Ainda mais dentro de uma casa com um monte de móvel, com um monte de quinas, com um monte de... Nossa, aí é onde acontece. Outra coisa importante e muito interessante, Otávio, mudanças dentro de casa. O idoso, ele está acostumado com o ambiente. E às vezes nós, filhos, queremos dar uma melhorada e mudamos o idoso de lugar. Mudamos o quarto, mudamos os móveis, queremos dar uma repaginada na casa. Isso é muito arriscado, porque o idoso já está com aquilo gravado, habituado. Então, lógico que não é proibido, igual eu falei do tapete, mas quando ocorrem mudanças dentro de casa, a atenção tem que ser redobrada até que o idoso se acostume com aquilo. Novamente. Outra coisa, essa já demanda um pouquinho mais de tempo. Você viu que tudo que nós falamos aqui não gasta dinheiro. Não gasta nada, é só resolver. Isso que eu vou dizer gasta um pouquinho de dinheiro, mas se fizer com planejamento, todos podem realizar. Banheiro. Então, é necessário a colocação de piso antiderrapante em banheiro. Porque o sabão em contato com a água cria uma superfície muito para nós que temos alguma habilidade já é perigoso. Exatamente, exatamente. Triplica isso. É que a gente passa por isso, Otávio, e não lembra. Mas a gente tropeça no dia várias vezes. Só que o idoso não tem essa chance. O idoso, ele tropeça, ele cai. Então a gente tem que prevenir essa queda. Então, piso antiderrapante. Não é caro esse piso. É aquele piso preto mesmo, Caro são as consequências de um trauma. Ixi, Otávio, aí sim. Aí nós vamos falar sobre isso. Vamos falar de consequências agora, doutor. Um idoso, 65, 70 anos, ele cai, ele quebra um osso da perna, do braço. Aí a gente fala, não, mas vai melhorar. Só que isso implica em ele deixar de exercer, por exemplo, uma atividade física, o que pode acumular um novo problema. Ou seja, não é só o problema em si. Ele acaba gerando uma série de outros. Olha, a fratura no idoso, as mais comuns são duas. A fratura do punho, porque ele cai, ele leva a mão no chão e acaba a fratura no punho. Essa fratura é uma fratura, vamos dizer assim, de difícil correção, mas não acarreta algo fisicamente.
Agora, a segunda fratura mais comum é a fratura do quadril. A fratura do quadril no idoso é essa sim. Essa leva o idoso para a cama. E o idoso na cama, para você ter uma noção, a cada dia que o idoso passa acamado, você precisa de 3 a 5 dias de recuperação. Então imagine, se o idoso ficar acamado 1 mês, ele vai precisar de 5 a 6 meses para se recuperar. Então, é um dado que, depois que quebra, o negócio muda de figura. E essa quebra gera todo um problema também, que ele não vai ter mais as habilidades que tinha antes. Se desenvolver uma caminhada diária, por exemplo, isso já fica prejudicado também. E, consequentemente, a saúde deixa de ter aquela energia que vinha tendo. Com certeza. E vou dizer mais uma coisa para vocês que são idosos ou que têm idosos junto de vocês. A mortalidade, ou seja, morre depois que quebra, de 70% a 80% das pessoas nos próximos 2 anos. Então, é algo extremamente importante. Quebrar quadril na faixa etária acima dos 65 anos é extremamente perigoso, é extremamente letal. Eu disse aqui no começo da nossa conversa, chega a ser mais letal que câncer, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Então, todas essas dicas que a gente está dando é para que o idoso não quebre. Vamos falar do andador, doutor. É um instrumento de apoio também que pode ajudar muito no dia a dia de quem tem algum problema de saúde e que, porventura, possa ter problemas de estar sempre caindo, desequilibrando. O andador é um instrumento que pode ajudar muito nisso. Olha, vou dar um exemplo para vocês da minha avó, tá? A minha avó hoje ela tem 88 anos. E ela utiliza o andador desde os 75 anos. Há 13 anos ela vem andando com o andador. E ela nunca quebrou. Ela nunca quebrou. Mas eu fiz ela usar o andador. Agora, por que usar o andador? Porque nós percebemos que ela já estava tendo problema de vista, ela já estava tendo problema de labirintite, ou seja, era uma idosa que fatalmente ia cair. Agora, ela usando o andador, ela já tropeçou muitas vezes. Mas não caiu. Só que não caiu Não quebrou. e não quebrou. Então, a utilização de andador frente ao idoso, ela é um tabu. Igual o toque retal é um tabu para o câncer de próstata. Isso. Só que o toque retal salva a vida de homens. E o andador salva a vida de homens e mulheres que são idosos e que já apresentam um certo grau de debilidade. Então é mandatório. Agora, por que eu não uso uma bengala? É mais bonita, é mais chique. Uhum. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O idoso se tropeçar, quem vai para o chão em primeiro lugar vai ser a bengala. Ela não segura o idoso. Quem segura o idoso com estabilidade e segurança é o andador. Só que é um tabu, porque o idoso chega a essa faixa etária extremamente lúcido. E ele disse, eu vivi a minha vida inteira sem depender desse negócio. E agora eu vou usar isso aqui por quê? Eu não estou doente, eu não quebrei nada, só que salva a vida deles. Doutor Rodrigo Laraia, a gente sabe que não é bom usar, mas se precisar, o senhor é o coordenador de serviço de ortopedia lá do Hospital do Pênfigo, que imagino eu diariamente também presta muito serviço à população nessa área de traumas. As nossas cirurgias, para você ter uma noção, eu acabei de operar. O que você acha que eu operei? Um idoso com o quadril quebrado. Nós estamos na quinta-feira. Esta semana, nós já operamos 7. 7 pessoas que vão 7 pessoas idosas com quadril quebrado. Então, é um problema de saúde, não vou dizer nem a saúde pública, mas é um problema de saúde familiar. É necessário a atenção relacionada a essa doença. Eu vou só, para a gente finalizar aqui, dar algumas dicas que eu encontrei aqui na internet. Manter o trajeto do banheiro sempre iluminado, nunca deixar calçados, brinquedos ou quaisquer outros objetos espalhados pelo chão. O idoso pode tropeçar e pode cair. O idoso tem que evitar levantar-se totalmente da cama sem ficar alguns segundos sentado para evitar vertigens e por aí vai. Usar alças fixas na parede no ambiente do chuveiro, cuidar para que os óculos estejam sempre em locais acessíveis, com a graduação certa, é um outro cuidado também.
O senhor falou aí da bengala, mas com todos os cuidados. E na dúvida, consulte um ortopedista. Com certeza. Nós ortopedistas nos deparamos diariamente com isso. E o convite de vocês nos ajuda muito e ajuda a população. Porque o que a gente faz dentro dos nossos consultórios é isso que eu estou dizendo aqui. Mas eu faço isso para as pessoas que lá vão. Quando a gente vai numa rádio, numa TV, a gente consegue exponenciar essa consulta, essas informações. E as pessoas podem fazer uso delas e se prevenir. Volte mais vezes a CBN, doutor. É um prazer, muito obrigado. Uma ótima quinta-feira aos ouvintes da CBN, uma ótima quinta-feira para você, Otávio Neto e toda a equipe. A gente se sente muito à vontade com a maneira cordial, respeitosa que vocês nos recebem aqui. Dr. Rodrigo Laraia, médico ortopedista, coordenador do Serviço de Ortopedia do Hospital do Pênfigo, conversando com a CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. Rede de Ensino.